mas nós temos profissionais extremamente qualificadas, que são pilares fundamentais para a humanização, mas que são tratadas como qualquer outra coisa que não seja profissionais. E aí, dependendo de onde você venha, né, e de como você seja, isso vai se agravando. A gente precisa ser vista, né? Alguém tem que parar e olhar para esse pessoal daqui. Não, a gente não é vista, de jeito nenhum. Nem as doulas, nem essas mulheres. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena Rápida. Por aqui, a ideia é contar sobre pessoas e iniciativas que estão criando ações e abrindo debates sobre a garantia de direitos dentro das periferias. E é claro, te mostrar o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Jéssica Calheiros e estarei contigo durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, uma organização de jornalismo periférico que atua com educação mediática e produção de conteúdos. Aproveita e nos acompanha lá no site do Desenrola, aonde também estão todos os outros episódios do nosso podcast e mais conteúdos para você. O link tá aqui na descrição, viu? Quando a gente fala sobre gestação e parto nas periferias, a conversa é mais complexa. A gente fala sobre o acesso à saúde, acolhimento e também sobre quem cuida dessas pessoas nesse momento tão delicado. Em 2026, entrou em vigor a lei que regulamenta a atuação das doulas no Brasil, trazendo mais reconhecimento para profissionais que já atuam há anos nesse cuidado. Mas, na prática, o que realmente muda? Como esse cuidado está chegando nas quebradas e para as pessoas que gestam? No episódio de hoje, a gente conversa sobre como doulas periféricas têm transformado o cuidado em uma ferramenta de acolhimento, resistência e também de transformação social. Para essa conversa, chegam com a gente a doula Mariana Pimentel, mãe da Maia e moradora do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. E também a doula Monique Eleutério, do coletivo Quilomba, rede formada por doulas negras e periféricas que atuam para ampliar o acesso do cuidado humanizado dentro dos territórios. Bora lá desenrolar esse papo? A doula é uma profissional que acompanha a mulher em vários momentos da vida dela, mas eu acho que o foco principal mesmo é esse ciclo gravídico, puerperal. Então, a gente acompanha a gestação com um pré-natal informativo e também terapêutico para trazer informação de forma didática para que ela chegue no dia do parto, né, no dia do nascimento do bebê dela, mais informada daquilo que são os seus direitos e seus deveres também, né, informar o acompanhante sobre, além de aspectos fisiológicos, que eu acho que é uma coisa que ainda falta muito, ainda em consulta de médico e paciente, falar sobre aspectos psicológicos, emocionais, para que ela se prepare para esse momento, né, que é a chegada de um novo integrante na família, que não acaba só no parto. Como explicou a Mariana, o trabalho das doulas vai além do acompanhamento durante o parto. A atuação dessas profissionais também está ligada com a saúde física, emocional e psicológica de pessoas que gestam, principalmente em um cenário marcado por violência e racismo obstétrico dentro dos espaços de saúde. O exercício da profissão foi regulamentado pelo atual presidente neste mês de abril de 2026, uma conquista que é resultado de uma luta histórica dessas profissionais. Na prática, a regulamentação também surge como uma tentativa de garantir direitos e melhores condições de atuação para as doulas, que durante muitos anos tiveram dificuldade para acessar espaços de saúde, mesmo acompanhando todo o processo gestacional, além de estabelecer uma base de conteúdo comum entre as profissionais e fortalecer a qualidade desse atendimento. A ideia era transformar a doulagem em profissão, porque até então a gente não tinha isso como profissão, a doulagem era vista como ocupação. A regulamentação serve, né, para que nós sejamos enxergues assim como profissionais. Então, diversas vezes a gente tinha algumas dificuldades para poder adentrar nessas instituições, né, para conseguir estar no dia do parto, para a gente conseguir mesmo um piso salarial, para a gente conseguir direitos, e da outra ponta também conseguimos deveres, assim, né, os direitos e deveres. Então, a gente tem uma grade curricular para os cursos que são oferecidos, que às vezes são cursos muito vagos, e aí isso coloca profissionais aí
na ponta, de uma forma assim muito, muito vazia. Muitas profissionais se formam sem saber, às vezes, o básico. Então, a regulamentação ela veio justamente para colocar todos os pingos nos is, a gente ser considerada uma profissional e a gente conseguir ter uma base de que todas as doulas vão aprender a mesma coisa, e aí tudo aquilo que elas tiverem como interesse para além daquela base ser vista como uma atividade extracurricular ou algo que ela tenha ali alguma familiaridade, mas a ideia é que todas tenham ali uma base para conseguir atender de forma digna, né? Apesar da regulamentação representar um avanço importante para a profissão, ela ainda não garante, na prática, que esse cuidado chegue de forma acessível para todos os territórios. Muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é uma doula, ou qual o papel dessa profissional. Em muitos casos, esse acompanhamento ainda é visto como algo distante da realidade, seja pela falta de informação, ou pela ideia de que é um serviço inacessível. Além disso, Mariana comenta como a ausência de políticas públicas voltadas para informar gestantes sobre esse direito também acaba dificultando o acesso a esse cuidado, principalmente dentro do SUS. É muito difícil chegar na periferia, numa UBS, por exemplo, e perguntar numa roda de gestantes, que poucas UBSs promovem também, o que é uma doula. Muitas mulheres não sabem nem o que é, ou se sabem é porque tiverem algum tipo de referência em relação a alguma mulher famosa que teve acesso, e aí vê aquilo muito como aquilo não é para mim, né? É bem inacessível, não é para mim. Mas eu acho que tudo isso tá no fundo, na falta de informação mesmo, para elas entenderem o quão importante é ter essa profissional nesse momento. É falta de política pública para elas conseguirem ter acesso a isso, né? Isso não é falado, isso não é dito no cartão da gestante, que ela tem direito a uma doula, que ela poderia ter uma doula. Diversas doulas relatam que, eu fui até a minha UBS para tentar promover rotas gratuitas e a própria UBS não dá esse espaço, não cede esse espaço. Então, eu acredito até que com a regulamentação a gente vai conseguir ocupar esses espaços para conseguir levar informação para essas mulheres menos favorecidas. Doulas e gestantes também relatam diferenças nos tratamentos dentro das instituições de saúde, principalmente quando a comparação é feita entre o SUS e a rede privada. A pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, mostra que 45% das mulheres atendidas pelo SUS relatam violência obstétrica, enquanto na rede privada, esse número é de 30%. Mariana relata que é justamente nos espaços onde as doulas relatam maior resistência para conseguir acompanhar as gestantes durante o trabalho de parto, que os índices de violência obstétrica também aparecem de uma forma mais elevada. E eu costumo dizer muito para as mulheres que eu atendo que o mesmo profissional que dá plantão no SUS é o profissional que vai atender em instituições privadas, mesmo em acesso a essas instituições por conta de convênio, muitas vezes empresarial, tem sim essa diferença, por conta de acomodação, por conta de espaço físico mesmo. Então, isso acaba impactando bastante em como vão ser tratadas, superlotação. Então, tem uma diferença, sim, de tratamento. A gente tem muito relato de que a mulher já está em franco trabalho de parto e, mesmo assim, mesmo aquela profissional estando cadastrada naquele hospital, de barrarem, de agora não pode, não, você vai entrar só no expulsivo. Sendo que o expulsivo é só o nascimento do bebê, né? Até a gente chegar lá, tem um grande trajeto para a gente percorrer, né? Que é o trabalho de parto todo, que pode durar 2 horas, mas pode durar 10, pode durar 20. Chegar só no expulsivo, permitir que a doula entre só no expulsivo, a gente pode considerar que é também uma violência, né? E isso não vai acontecer em instituições privadas. A gente pode adentrar, sair, entrar quando a gente quer. Então, tem uma grande diferença assim no tratamento. E essas diferenças também ajudam a entender porque os impactos da regulamentação ainda devem demorar para chegar de forma concreta até as pessoas que gestam e as doulas das periferias que dependem exclusivamente do SUS. Na prática, ainda existe uma longa caminhada para que esse cuidado seja realmente acessível dentro dos territórios. Os reflexos sobre a regulamentação, eles vão demorar ainda para chegar para as doulas que trabalham com mulheres que estão dentro da periferia, que são usuárias assíduas do SUS, ou seja, que não vão ter acesso ao convênio de forma nenhuma.
Então, o acesso ao SUS já era um pouco dificultado, assim, pelas instituições. Então, às vezes a gente tinha até alguns problemas em relação a conseguir se cadastrar nesses hospitais que permitiam a nossa entrada, mas eles dificultavam isso de todas as formas possíveis. Acredito que agora, com a regulamentação, isso vindo à tona para a gente conseguir estar na mídia, o presidente assinou, então isso está, assim, no auge, né? A gente vai conseguir adentrar mais nesses territórios para conseguir dar suporte para essas mulheres que pensam que doula é algo só para mulheres que têm condições de estar em uma instituição particular, né? Estar em um hospital porque ela tem um convênio. Então, a ideia, acho que agora, pós-regulamentação para nós, doulas, que estamos dentro da periferia, atendendo mulheres que estão dentro da periferia também, fazer com que a gente consiga acessar esses hospitais do SUS, que é onde essas mulheres vão parir com mais facilidade. Mas ainda tem muitas questões para a gente avançar. Durante muitos anos, o trabalho das doulas foi tratado como algo secundário, dentro dos espaços de saúde, sem o reconhecimento que as profissionais reivindicavam. Agora, outro ponto que passa a ganhar mais força é o direito das pessoas gestantes de terem uma rede de apoio durante o parto, incluindo a presença da doula junto ao acompanhante. A gente ainda é muito mal vista, no sentido de que parece que a gente tá lá para atrapalhar, e muitas vezes não é assim, né? Muitos casais relatam também. Se você não estivesse aqui, como é que a gente ia estar? E a resposta é, sozinhos. São poucos profissionais, muitas parturientes, e isso até é uma realidade até dentro da instituição privada. Mas no SUS isso é algo muito mais recorrente, né? A doula no dia do parto, assim, que é onde a gente vai sofrer esse tipo de represária dos outros profissionais, ela tá lá mais para ajudar, para contribuir, para deixar essa parturiente mais calma, para explicar os procedimentos, que às vezes, por mais legal que essa enfermeira seja, o linguajar técnico faz muito parte, assim, da vivência dela, e às vezes essa mulher não vai entender. Então, muitas vezes, acham que a gente vai fazer o contrário, quando na verdade a gente tá lá mesmo para facilitar as coisas para todo mundo. Para Mariana, a regulamentação também aparece atravessada por outro ponto, a invisibilidade. São relatos terríveis de violência obstétrica, ninguém faz nada, a gente está ali para contribuir, para que isso não aconteça mais, e isso incomoda muito, né? Por que que incomoda? Então, para virar política pública, alguém tem que parar e olhar para todo esse trabalho que é feito, que é com muita dignidade, que muda vidas, famílias, crianças, né? Então, é uma informação que é levada, que eu acho que incomoda no sentido de que informação ela é poder, então a gente devolve o poder para essas mulheres. Então, para que olhar para isso, né? Para que a gente vai olhar para esse lugar se essas mulheres vão ter a capacidade de questionar? Nesse cenário, os desafios enfrentados têm provocado movimentos fora das maternidades. Quem conversa com a gente agora é a Monique Eleutério, que vem da Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é assistente social, mãe da Aline e do Benedito e uma das fundadoras do coletivo Quilomba. Ela inicia contando pra gente como o coletivo surgiu da necessidade de acolher pessoas como ela, que passaram por situações de violência obstétrica. O coletivo Quilomba é um coletivo de doulas negras e a gente escolheu esse nome Quilomba numa brincadeira mesmo, né, com a palavra quilombo, para trazer para o feminino e dar essa ideia de acolhimento entre mulheres negras, entre profissionais negros. Mas vem inicialmente desse lugar de caramba, como é que a gente vai fazer para entrar nesse mercado, que é um mercado predominantemente branco, que é um mercado para galera que tem grana, para investir, e que coincidentemente, né, consequentemente, na verdade, vai atender mulheres que tenham condições de pagar. Então a gente queria não só trabalhar, mas queria também poder mudar de alguma forma essa abordagem. Diante das dificuldades para permanecer na profissão e ampliar o acesso da doulagem nas periferias, o coletivo também passou a construir estratégias próprias de cuidado. Atendimentos online, rodas de conversa e plantões coletivos foram algumas das formas encontradas pelo Quilomba para alcançar mais pessoas e manter o trabalho funcionando mesmo com a falta de estrutura e incentivo. E aí a gente começa a atuar no Quilomba em final de 2020, fazendo atividades remotas, até porque era o que a gente tinha recurso para poder oferecer.
né? Então a gente começa a fazer rodas de conversa virtual, oferecer atendimento online. Um tempo depois a gente é atravessado pela pandemia também. E aí a gente começa a atender pessoas que estão nessa situação, e nessa situação de lockdown também. Todas as atividades de formação, enfim, né, foram suspensas. E esse atendimento, esse trabalho através da internet, ele deu pra gente duas possibilidades. Primeiro, que era de trabalhar investindo pouco, porque aqui no Rio, para você se deslocar de um lugar para outro é caro, né? Você tem transporte, você tem lugares muito distantes. Para você alugar uma sala, por exemplo, né? Para você atuar é difícil. Nem sempre as pessoas conseguem acessar os espaços que são públicos e são abertos, enfim. Ao mesmo tempo que a gente consegue, então, desenvolver o nosso trabalho dessa forma melhor, de acordo com as nossas realidades também, né, de mães trabalhadoras, a gente consegue atender mais pessoas. E isso dá pra gente, de certa forma, uma amplitude de outros territórios aos quais a gente consegue chegar, né? Sempre priorizando, obviamente, pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade. Além de pensar em formas de ampliar o atendimento, o coletivo também precisou encontrar maneiras de dar visibilidade ao próprio trabalho. Foi nesse contexto que a fotografia passou a ser vista como uma ferramenta de registro e fortalecimento profissional dentro das maternidades públicas. A gente teve uma oficina, por exemplo, de como lidar com recursos de fotografia, porque, por exemplo, nas maternidades particulares pode entrar fotógrafo para o parto. Nas públicas, não. E aí a maior parte da galera que a gente atendia ia parir na pública. E isso impactava em duas coisas. Primeiro, que essas famílias não tinham registro desse momento. E segundo, que a gente não tinha registro do nosso trabalho. Então, enquanto algumas doulas estavam lá belíssimas, com aquelas fotos de parto, com pisca-pisca e roupinha e tudo mais, a gente estava trabalhando invisível, né? E não tinha registro, e não tinha como trabalhar aí com as redes sociais, que são uma forma de captar. Então, assim, foi uma das atividades que a gente desenvolveu com dicas, né? Não é para tornar ninguém fotógrafo, mas com dicas de como é que tentar jogar nas 11, como a gente fala aqui, né? Para fortalecer o nosso trabalho. Monique explica que a atuação das doulas dentro dos territórios também tem impacto na forma como famílias inteiras passam a compreender o cuidado e o acesso aos direitos. Ela afirma que esse trabalho também provoca mudanças estruturais nas relações familiares. Então, o que eu sinto, que eu percebo bastante, é que as pessoas que a gente atendeu, que a gente atingiu de alguma forma, saíram fortalecidas não só para lutar, né? Infelizmente o verbo é lutar, mas não só para lutar pelas suas gestações, pelos seus partos, pelo seu direito de amamentar, mas também por outros direitos, né? Para poder criar seus filhos de uma forma mais presente, para poder ter uma criação mais afetiva e menos violenta, para ressignificar traumas geracionais familiares. E isso a gente consegue ver no dia a dia mesmo, sabe? Na prática, nos relatos que a gente recebe. Dentro das instituições de saúde, doulas negras também relatam episódios de racismo e descredibilização profissional durante o acompanhamento de gestantes. Então, por mais que a gente tenha diferentes formas de capacitação de doulas, e aí a regulamentação é muito importante porque ela vai ter essa função, né, de homogeneizar e de colocar todo mundo na mesma página, no que se refere à carga horária de formação, mas nós temos profissionais extremamente qualificadas que têm conhecimento sobre diversas áreas, que em geral dominam, por exemplo, né, sobre protocolos, sobre legislação, sobre direitos, sobre acolhimento, principalmente dessas famílias, que são pilares fundamentais para a humanização, mas que são tratadas como qualquer outra coisa que não seja profissionais. E aí, dependendo de onde você venha, né, e de como você seja, isso vai se agravando. Então, assim, a gente tem relatos de doulas que sofreram racismo na prática da profissão, que foram orientadas a se trocar em outro lugar, né, não no lugar lá do vestiário com a equipe, que foram questionadas se eram da limpeza. Isso não é um demérito para ninguém, né, é um trabalho digno como qualquer outro. Mas a gente consegue identificar que são problemas, né, enfim, desafios que a gente encontra relacionados a essa discriminação, não só ao racismo que é estrutural, mas também à deslegitimação da profissão. Monique ressalta sobre a garantia de direitos para quem trabalha com a doulagem, e que o desafio agora é fazer com que essa regulamentação consiga chegar de forma efetiva nos serviços públicos de saúde.
Eu acho que a regulamentação ela tem uma função muito importante na garantia de direitos de todo mundo. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, garantir uma transição entre as profissionais que já estão atuando, né, que já têm seus trabalhos desenvolvidos, para que elas consigam se regularizar, para que elas consigam acessar tudo o que é necessário para ter esse reconhecimento, né, enquanto profissionais garantidos. A gente precisa atuar muito fortemente para que não se torne simplesmente mais um mercado e comece a excluir as pessoas e comece a romper com o compromisso ético-político da profissão. Então, assim, a regulamentação, ela garante direitos, ela garante a presença nos territórios, porque a gente ainda tem hoje, não é uma maioria, mas a gente ainda tem instituições e profissionais que se acham no direito de autorizar ou não a atuação da doula, né? Então, assim, não, aqui pode, aqui não pode. Isso é legal, né? Então, assim, quando a gente tem essa regulamentação, a gente garante presença, a gente garante um desenho e um reconhecimento é delicado, mas assim, uma visibilidade para a nossa atuação. Mas, até a gente garantir que esse suporte da doula, que a atuação da doula seja acessível nos territórios, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Tem alguns desafios e algumas batalhas que a gente vai ter que travar. Para Monique, falar sobre doulagem também é debater sobre o acesso à saúde, dignidade e políticas públicas dentro dos territórios periféricos. Uma coisa que eu acho muito interessante, muito potente da atuação da doula e da nossa atuação já desde o pré-natal, né, desde a gestação, é que a gente consegue sensibilizar pessoas que estão gestantes, a gente consegue sensibilizar famílias, primeiro sobre direitos, e aí parece que a gente só está falando sobre aquele momento, mas a gente consegue contribuir para que essas pessoas ampliem a visão de uma forma geral. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, né, de direito na gestação, no trabalho de parto, a gente vai falar sobre direito trabalhista. A gente vai falar sobre licença maternidade, a gente vai falar sobre acesso à saúde, educação, licença na escola, licença na faculdade. Então, assim, a gente consegue sensibilizar e fortalecer essas pessoas que estão gestando e as famílias no geral, para que elas entendam que existem muitos mais direitos envolvidos naquilo e que elas podem e devem tentar acessá-los. E aí isso não é uma mudança que acaba quando a criança nasce, entende? Tem um trabalho a ser desenvolvido para que isso se torne efetivamente uma política pública, para que a gente se torne parte do serviço de saúde de uma forma sustentável, de uma forma efetiva, né? Que todas as pessoas que chegam lá, numa unidade básica, numa maternidade, saibam que é a doula, queiram acessar o serviço de uma doula, demandem o serviço de uma doula, entendam que isso é parte não só do direito, mas que é um benefício também, que vai contribuir para o processo. Eu acho que a parte da informação e da formação, ela é fundamental para a gente começar a mudar o cenário. Se depois do nosso papo você ficou com curiosidade para saber mais sobre o trabalho das doulas, ou quer acessar esse acompanhamento durante a gestação, vou te indicar alguns caminhos. Uma das principais formas é buscar pela Associação de Doulas do seu estado. Basta entrar no seu navegador e pesquisar por Associação de Doulas, junto com o nome da sua cidade ou região. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos a ADOSP. Outra possibilidade é buscar indicação na UBS ou na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Em alguns territórios, coletivos e profissionais realizam atendimentos comunitários. Nas redes sociais, doulas e coletivos como Quilomba também compartilham informações sobre atendimento e acesso à doulagem nas periferias. Sabe que o nosso papo não se encerra por aqui, né? Nas redes sociais do Desenrola, temos fotos e trechos em vídeo das entrevistas, com a Mariana e com a Monique. E por lá, vocês também conseguem saber mais sobre o coletivo Quilomba e suas atividades. Me conta, você gostou do episódio? Não esquece de compartilhar com alguém que vai gostar também. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify, no nosso canal no YouTube e no portal. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um forte abraço e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Jéssica Calheiros. Orientação de pauta e revisão por Evelyn Vilhena e Isadora Santos.
Distribuição por Esther Nascimento. Produção audiovisual por Felipe Anastácia. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por Jonas Rosa.